E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, parte 5 da aula de hoje, aula 2. Vamos continuar caracterizando algumas inteligências artificiais, alguns tipos, que é importante para você saber, ter conhecimento, saber do que a gente está falando, tá? Então, a gente falou antes do machine learning, que é o aprendizado de máquina, né? O que diferencia para ser realmente uma inteligência artificial. E aí, dando prosseguimento àquilo que a gente vem conversando, vamos para Deep Learning, tá? Aprendizagem profunda, tá? Ele é baseado no Machine Learning, tá? A partir de uma grande quantidade de dados, então temos muito mais dados, e após inúmeras camadas de processamento com algoritmos, conseguir que um computador aprenda por si mesmo e execute tarefas semelhantes às dos seres humanos, tais como a identificação de imagens, o reconhecimento de voz, ou a realização de predições de forma progressiva. É, o enxadrista, tá? O melhor do mundo, ele conseguia ganhar do computador na primeira situação, pois tinha maior facilidade de enganar a máquina, né? Depois houve uma maior dificuldade ou até uma impossibilidade devido ao processamento profundo, né, do computador. Nesse caso, a gente tem muito mais informação, um processamento maior, uma análise mais profunda, progressiva. Então, percebe-se que aqui a gente tem, é, que embora seja baseado, né, no machine learning, o deep learning ele é uma aprendizagem mais profunda, ele possui mais dados, é mais progressivo, tá? Então, essa é a diferença que vocês vão encontrar nessa categorização de inteligência artificial. E aí temos o processamento de linguagem natural, tá? Viabilizar que máquinas entendem e processem a voz e linguagem humana, tá? Permite que o sistema interprete vozes e compreenda comandos. Possibilitar que o sistema responda, se comunique com pessoas, traduza idiomas, etc. Tá? Então essa linguagem muito utilizada, eu utilizo bastante não vou falar o nome dela, porque a casa é repleta aqui de Alexas e, e realmente é muito interessante você usar desse meio, tá? Ó, ela respondeu alguma coisa ali na cozinha, não sei porque não ouviu aqui. Aqui eu tenho uma, aqui do lado eu tenho outra, então, porque eu utilizo muito a questão de processamento de voz, né? Eu acho bastante interessante poder se utilizar disso, poder aqui com vocês, por exemplo, sem precisar levantar, sem precisar me movimentar, eu pedir alguma coisa para ela e aí ela fazer alguma coisa. Então, embora ela não seja tão inteligente, né, espero que se aperfeiçoe e melhore, né, com o tempo, mas ela faz um reconhecimento e processamento de voz, né? Ela sabe geralmente quem eu sou, quando eu sou, claro que ela identifica, né, a partir de parâmetros que eu já coloco, né? Então, eu coloquei nela, ela sabe quem eu sou, faz algumas referências de vozes e ela sabe quando eu falo, então ela sabe. Algumas que são com reconhecimento de imagem, né? Porque tem tela e câmera, ela reconhece quem sou eu. Então, ela tem um processamento de linguagem natural, né? Então, ela interpreta as vozes, ela consegue relacionar então, de certa forma, ela se comunica, tá? E tende a aperfeiçoar, né? É um sistema, a Alexa da Amazon, ela consegue fazer isso, busca fazer isso de alguma forma para que a gente tenha uma comodidade maior. E dentro disso também, dentro dos sistemas de celular, né? Essa utilização no relógio, né? Há um processamento de linguagem natural bastante utilizado ultimamente, né? Então, dentro disso, tá? A linguagem muda com o passar do tempo, né? E varia de forma regional. Por isso, a chamada PLN, né? Processamento de linguagem natural, desafia as máquinas a lidar com a ambiguidade, a gramática, o contexto e a riqueza semântica da linguagem humana, né? Sendo uma área de pesquisa de constante evolução. Isso porque é o que a gente vê, né, em até alguns memes, né, da Alexa funcionando
tendo dificuldade de funcionar dependendo da região, da forma que se fala, ela respondendo de forma errada, porque ela não entendeu direito, porque é isso, é um desafio, né? Tanto dentro da gramática quanto dentro da computação, né? Você relacionar e conseguir compreender. Então, dentro da PLN, ela mescla ciência da computação, inteligência artificial e linguística, tá? Então, o processamento de linguagem natural estabelece essas três, mescla essas três ciências, né? E relaciona elas, né? Então, tem uma dificuldade grande nisso. A gente está, nos últimos anos, também aperfeiçoando bastante isso, porque mescla três áreas do conhecimento que requer bastante trabalho. Então, ela vem tendo grandes desafios, mas também se aperfeiçoando muito ao longo do tempo, tá? Dentro disso, tá? O processamento de linguagem natural, os objetivos dela é o entendimento da linguagem humana, tá? Geração de linguagem humana, porque ela conversa com você, ela fala, ela responde, né? E o processamento da linguagem humana. Ela processa conforme a gente vai se comunicando com essa inteligência artificial. Então é bem interessante isso, né? A gente poder verificar e deslumbrar esse processo, né? Que acontece. Dentro disso, a PLN tem três níveis, tá? Na análise morfológica, as palavras são examinadas para identificar sua forma básica, tá? E suas características gramaticais, como a parte do discurso, gênero, número, tempo verbal, etc. Tá? Então, essa é uma primeira parte de análise morfológica da palavra, tá? Uma análise sintática, então a morfologia, né, dentro do português que você está verificando, tipo processamento, qual o significado de processamento, tá? Então essa é uma análise, ela é examinada e identificada dessa forma, tá? Só que tem também análise sintática, estrutura gramatical utilizada para entender o relacionamento entre as palavras e a organização das frases. Então tudo aquilo que a gente aprende, tudo que a gente teve, tá? Inicialmente, estudando a gramática, análise sintática, semântica, tudo isso que o cérebro faz, aquelas definições, o que quer dizer no discurso, na análise do discurso, análise de interpretação, isso tudo também a máquina tem que aprender, tem níveis para aprender isso, para identificar isso. Isso também ocorre com ela. Já na análise semântica, a ideia é tentar compreender o significado das palavras, tá? Dentro e frases, dentro dessas frases, dentro do contexto, né? Que elas são utilizadas. Então, é interessante que é difícil isso. Então, pense em uma programação, ou seja, tem um ser humano, tem uma pessoa que escreveu tudo isso e está fazendo toda essa produção de análise morfológica, análise sintática e análise semântica. O ser humano tem dificuldade, né? Mesmo um homem, hoje em dia, né? Homem ser humano, de às vezes interpretar, ler um texto e ver o que realmente ele está se colocando, qual o seu significado, né? Imagina uma pessoa que programou ela para a inteligência artificial para entender isso. Então tem um nível de complexidade muito grande, tem aprendizagens muito grandes, uma evolução muito grande ao longo do tempo, porque não é algo fácil. E é algo que, como a língua, né, seja portuguesa, seja em outro idioma, ela está em constante mudança. Então isso tem que ser aprimorado, né, ao longo dos anos. Outra questão relacionada a isso, tá, dentro da PLN, são esses três níveis, tá? Que a gente comentou com vocês. Acho que é o mesmo slide. Agora prosseguindo, tá? A PLN, né? A gente tem o ChatGPT faz isso, né? Bem como esses componentes que a gente tem que auxiliam de alguma forma, tá? Siri, Bixby. Bixby eu utilizo no meu relógio, né? Siri, quem tem recursos, né? Financeiros à vontade, né? Questão da Apple, o Cortana, tá? Que é mais Microsoft, Google Assistant e a Alexa, né? Que é mais popular, né?
que eu utilizo aqui de uma forma mais em todos os processos da minha casa, né? Então, se eu falar para ela baixar aqui a janela de trás, ela vai baixar. Se eu falar para ela desligar a luz, ela vai desligar, ligar, tudo. Então, são várias tecnologias, né, vários usos. Eu escolhi ela, Alexa, pela popularização que ela tem, pela facilidade de sistemas, porque eh, são várias conexões, além dos equipamentos, né? E que vão ou me ouvir, que vão responder. Tem todo o processo na questão das tomadas, né? Que são tomadas, estou olhando aqui para as tomadas, são tomadas inteligentes, né? Que eu posso ligar, desligar. Então tem diversos recursos, né? Posso analisar, ficar analisando em tempo real o seu custo, seus gastos. Então é uma área que eu gosto, é uma área que é interessante, tem bastante desenvolvimento, que pode gerar bastante eh, recursos, né, de empresas nessa área aqui, tá? Outra que eu gostaria de comentar com vocês é Computer Vision, né, visão computacional, que é uma área, né, que prepara máquinas para ler, reconhecer e interpretar imagens e vídeos, tá? Isso tem bastante e depois eu vou falar no reconhecimento de imagem, né, por exemplo, do Tesla, que eu comentei com vocês, né? Então a ideia aqui é identificar pessoas, reconhecer objetos, mapear emoções e gestos, né? Comprovar a identidade de uma pessoa por foto ou imagem de documento, né? É, realizar inspeção e controle de qualidade, extrair conteúdos e dados de uma imagem. Então, o céu é o limite do que pode ser feito aqui, tá? Questão de reconhecimento de pessoas e objetos. Acabei de fazer uma assinatura digital, uma transferência bancária, em que eu precisei, devido ao valor, fazer um reconhecimento de imagem, né? Então, tem processo de segurança nesse sentido. Então, precisa reconhecer que sou eu mesmo, que não é uma foto, né? Então, tem esses recursos, não só com a foto, mas sensores para ver a distância, né? As pessoas mudam, será que vai identificar? Então, tem todo um processo, tem toda uma tecnologia ali de visão computacional, né? Que é isso, né? É o reconhecimento de imagens, tá? Que verifica isso. Também tem a questão, né? A gente já tem robôs nesse sentido que identifica, né, se uma pessoa está triste, se uma pessoa está alegre, porque a gente tem aquelas microexpressões, né? Expressões que são globais. É uma outra área que eu gosto bastante, né? Até dentro do meu trabalho de direção institucional, como eu preciso falar com muitas pessoas, preciso conversar, preciso ver como é que elas estão lidando com as coisas. Essas microexpressões que são muito rápidas, o computador tem que processar e ver e mapear essas emoções. Então tem muito isso, tá? Então, na questão de controle de qualidade, também é muito interessante nas empresas, né? Vocês podem ver, verificar vídeos que tem pela internet, né? Quando você quer verificar se determinada peça possui algum problema, ela é separada só para o reconhecimento de imagem, ou mesmo para a produção de molhos, esse tipo de coisa, quando você vê vários tomates, assim, por reconhecimento de imagem, tu vê se ele está maduro o suficiente para entrar naquele processamento e tudo mais. Então é uma área também extremamente importante, tá? A visão computacional, porque deixa os processos mais eficientes, né? Industriais. Então são processos que são interessantes a gente ter em mente que existem, que têm uma evolução e que são necessários para diversas aplicações dentro da empresa, tá? E diversas empresas. Então aqui tem um exemplo, tá, de visão computacional, na questão do Tesla, tá? Ele sabe, ó, com uma determinada possibilidade, né, que é, né, o que é o objeto que ele está identificando, né? Hoje em dia os carros sabem também a placa, limite de velocidade, ele olha a placa, sabe que é pessoas, sabe que são 60 km por hora, então ele vai te avisar que você está além do limite de velocidade, não só com o GPS, então tudo interligado, mas dentro da visão computacional a gente está fazendo mais a questão do reconhecimento de imagens, a gente está trabalhando com isso, tá? Outra questão interessante, que é até um projeto nosso, um projeto da UERGS dentro da visão computacional, é reconhecimento de imagens, tá? Então, somos um país agropecuário, né? Então, essa questão ali de verificar como é que está
plantações gigantescas, plantações enormes, né, para aplicação de, não posso falar isso, pessoal da agronomia me escuta, mas de veneno, de outros químicos, né, dentro da lavoura, você pode fazer, como a gente tem na foto aí, aplicações em alguns lugares e outros não são necessários. Posso aplicar mais em alguns lugares e outros não são necessários. Então, a gente consegue ter uma visão, então faz esse reconhecimento, vê, faz um mapeamento, utiliza a inteligência artificial para fazer isso e verificar os pontos que realmente são necessários. Aí vai um drone reconhecendo, outro drone jogando os químicos, né, para a lavoura, esse tipo de coisa. Então, também tem bastante tecnologia nisso, tem bastante produção nisso e pesquisa nisso para dentro da agropecuária. Diante disso também, mais um exemplo de visão computacional que eu comentei para vocês no processo de produção de molhos, mas também no processo de colheita, né? No processo de colheita você identifica, tá? Ó, com um reconhecimento de imagem, você verifica que aqueles produtos podem ser colhidos e outros não, né? Então, é isso. Por isso que também, como a gente vem comentando, a questão de inteligência artificial. Por que é inteligência? O ser humano consegue ver isso, né? Mas quando o computador está lá, tem uma série de tecnologias, né, para que ele identifique realmente o que é o vermelho lá, que é um tomate, né? Também tem que ver que é um tomate, né? Que é vermelho e que ele pode ser colhido, né, com 100% de certeza. Então são questões interessantes, aí aperfeiçoa a produção, né? Não é uma pessoa que tem que estar lá colhendo e também automatiza e também retira, né, só os tomates aqueles que são estão prontos para serem colhidos, tá? É, então ele identifica esse fruto maduro. O que é um fruto maduro? É um fruto com aquela paleta de cores lá que ele coloca, né, que ele identifica, né? Outra questão, né, visão computacional, né, reconhecimento de tráfego nas cidades inteligentes, né? Então, hoje a gente tem semáforos inteligentes, né, que a gente pode é, se utilizar e dentro das cidades inteligentes isso é ótimo porque o tráfego é algo que realmente causa um prejuízo, né, econômico para a cidade, para as pessoas e fora também toda a paciência que tem que se ter dentro né, de uma cidade grande. Então, a visão computacional trabalha isso. Então, a gente libera trânsito muitas vezes onde é necessário e fecha outros, né, ou identifica e manda algum agente lá. Então, tem todo uma análise de imagens, né, do tráfego, também reconhecimento de imagens para questão de violência, esse tipo de coisa. Então, cidades inteligentes são isso, né, como a gente comentou anteriormente, né. Ela está sempre em constante visualização e tem todo um poder computacional por trás, tem toda uma inteligência por trás para que ela possa ser mais dinâmica, ela ser mais inteligente, ela ser mais eficiente. E dentro disso, né, a gente tem a questão do tráfego nas cidades inteligentes. Outra questão também, tá? Dentro do reconhecimento de imagens, aqui a gente tem uma foto, se vocês não sabem, é a Amazônia, né? Então a gente tem ali, e por reconhecimento de imagem também, por satélite, a gente sabe onde a gente tem uma área de desmatamento, né? Nessa área amarela, né? A gente sabe que está tendo um desmatamento em massa e a gente pode, o governo, né, pode tentar controlar, pode tentar verificar o que está acontecendo. Tá? Então, visão computacional é algo que a gente tem se desenvolvido cada vez mais, né, ao longo do tempo. É importante, né, dentro da inteligência artificial e uma forma aí de você caracterizar a inteligência artificial. Tá ok? Encerrar esse módulo, essa parte por aqui. Depois vamos continuar categorizando.